Falta contra o Grêmio, vai ser batido tiro livre à altura da linha intermediária. Bate agora Tita atrasando até Andrade. Andrade rolou a 5, recebeu o Galinho, atraiu, passou entre as pernas de Wilson Tadei, caminha, vai para a área, deu para Nunes, preparou, atirou e gol! Gol! Bom dia, nação rubro-negra. Hoje é dia 24 de setembro de 2019. São exatamente 5 horas e 29 minutos da manhã. Resolvi dar uma respostazinha a esse presidente do Grêmio e a esse treinador, esse fake, que enchem a bola dele, mas é um cara de sorte. Ele deu sorte. E se Deus achou que ele tinha que ter sorte, parabéns para ele. Só que é o seguinte, Renato Gaúcho, Renato, você deve ter algum problema com o Flamengo. O Flamengo te acolheu quando você estava sendo expulso do Grêmio, expulso pelos torcedores do Grêmio do Sul, pelas suas noitadas, pela sua arrogância e prepotência. O seu futebol sempre foi menor do que essa arrogância, essa prepotência. Você nunca foi craque, tu sempre foi um jogador raçudo, um jogador decisivo, que, embora tivesse essas qualidades, teve que parar cedo. Por quê? Porque você não se cuidou. Aí parou cedo. Você se julga o último biscoito do pacote, mas tu foi lá para a Itália e tu não conseguiu nada. Você voltou para o Brasil, o Flamengo te acolheu de novo, mas a sua história contra o Flamengo só tem um êxito. Foi naquela decisão do Fluminense, do famoso gol de barriga. O mérito ali foi teu, eu acompanhei. Aquele ano o Flamengo estava com um bom time não, um elenco excelente, mas um time razoável. E o time do Fluminense era um time raçudo, limitado, mas não venceu bastante naquele ano, tá? Naquela época. Então mereceu, eu não sou aqui de chegar e tirar os méritos, não, mereceu. Mereceu, parabéns. Só que você, o teu futebol é desse tamanho, sempre foi. As pessoas que te exaltam, tu era um velocista, tu era um cara forte, nunca foi craque. Mas você tinha que passar um tempo conversando com hoje um senhor, porque você falou que o Jorge Jesus tem 65 anos e não ganhou nada em tom pejorativo. Olha só, nós também não somos garotos não, Renato. Eu tenho a tua idade, eu estou vindo fazer 57. Se olha no espelho, tá? Nosso tempo já está passando nesse mundo, mas à medida que os anos passam, pessoas começam a ficar mais inteligentes, mais experientes, respeitar mais os outros. Você é o contrário, você é um babaca. Você é um tremendo babaca. Tu é um babaca com dinheiro e famoso, mas tu não passa de um babaca. O maior de todos os tempos no Flamengo está com 66 anos. É o Zico. E aí? O que tem a ver o cara ter 45, 65, 55, são garotos de 20 anos. Você tem que entender o seguinte, o Brasil tem vários tipos de preconceito. Um dos preconceitos que mais estão em moda, entre aspas, é o da idade. Qualquer coisa as pessoas mais jovens estão chamando os outros de coroa, de velho. Só que essas pessoas, assim como você, esquecem que a gente só tem uma maneira de não envelhecer, é morrendo antes. E glória a Deus para quem está chegando a 65 anos. E o Jorge Jesus, ele é um vencedor. Ele não tem no currículo dele nenhum rebaixamento. Você tem. Você perdeu a decisão para o Flamengo de 81 no Brasileiro, lembra disso? Perdeu a Copa do Brasil, agredindo um jogador, não sei se foi o Valdir Papel ou o Valdirão, que foi assassinado no começo do ano, não me lembro bem. Você perdeu para a gente. Você foi eliminado com o gol do Lincoln no último minuto na arena e depois perdeu aquele gol do Everton Ribeiro. Você, diante do Flamengo, é um perdedor. Você usou o Flamengo 2 vezes para melhorar o teu contrato. Entendeu? Você é um cara que estava tomando teu chopp aqui, no Leblon, jogado fora, porque ninguém te queria mais. E o Grêmio estava para ser rebaixado. E a diretoria, com medo de segurar a rebordosa sozinho, que você... Eu não idolatro ninguém, mas você, na cabeça das pessoas, é ídolo. Meu ídolo é Jesus Cristo. É ídolo e te chamaram para você lá chegar e escorar, que vocês já estavam bem rebaixados. Só que você é um cara que tu tem sorte.
A sua competência não é 1% da tua sorte. Você como treinador é fraco. É fraco. Muito fraco. Você foi lá e tudo deu certo. E ao invés de você se tornar uma pessoa humilde e entender que tu estava tendo mais uma chance, não. Você ficou pior, cara. Você ficou pior. A psicologia explica. O que está acontecendo é o seguinte: vocês estão com medo do Flamengo. Você, o presidente do Grêmio, então vocês estão atacando. Vou contar um fato que houve no colégio, quando eu era garoto, no colégio. Tinha o Francisco, que era o galã do colégio, o pegador das garotinhas, e tinha o Serginho, que era um cara sucinto, embora um garoto também boa pinta, mas sucinto, humilde, falar com todo mundo. Um dia o Francisco se virou contra o Serginho, começou a querer humilhar, e humilhando o cara, xingando o cara, falando que ia fazer acontecer, não sei o que. O Serginho, pô, cara, eu não posso brigar. Ele, por quê? Tu é mulherzinha? Não, não posso brigar, cara. Lá fora a gente vai brigar. Chegou lá fora, o Serginho era faixa preta de judô. O Serginho não bateu no cara, ele só chegou e imobilizou o cara e deu uns tapinhas na cara do cara. Você entendeu? O Francisco estava, na realidade, com medo dele. Ele devia ter sabido alguma coisa, que o cara lutava e ficou com medo. Então o que está acontecendo com vocês é que vocês estão com medo do Flamengo. Não ficam com medo não, só respeitem. Agora é o seguinte, o Grêmio é muito grande para ter um babaca como treinador como você e um presidente boboca, otário, babaca que nem ele também. Tá legal? Lá no campo a gente decide. Se vocês jogarem mais, vocês vão ser merecedor. Se for o Flamengo vai passar. Tá legal? Mas não entra nessa não, rapaz. Uma coisa é você chegar, aprende a diferença do seguinte, é você promover o confronto. Outra coisa é você chegar e querer pisar, querer diminuir. Isso aí, seu babaca, só dá forças para o adversário. E vocês vão jogar contra o Flamengo. E o segundo jogo é aqui. E nós vamos jogar lá dentro com vocês, como temos jogado de igual para igual. Nós respeitamos o Grêmio. Eu respeito o torcedor do Grêmio. Mas vocês tinham que ter a postura, não os torcedores. Você e esse presidente babaca do Grêmio tinham que aprender com o treinador e com a diretoria do Internacional, que nos respeitam, como a gente os respeita também. O Inter poderia ter passado por nós, poderia, que é um gigante do futebol brasileiro. Mas lá no campo nós resolvemos. Mas com humildade, ninguém daqui saiu pisando. Você, Renato, tu pisou, antes fez a mesma coisa que está fazendo com o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tirou vocês. Nos tirou também por mérito. Parabéns. Parabéns para o Atlético Paranaense, muito merecedor. Treinador do Atlético Paranaense, pô, aquele cara é fora de série. Diretoria do Atlético, calada, trabalhando, se agigantando. E você, rapaz, querendo ser maior do que o Grêmio. Tu não é maior do que o Grêmio. Tu não é maior do que o Flamengo. Tu não é maior do que o Jorge Jesus. Eu vou te resumir o que você é. Você é um babaca. Para minha torcida, um bom dia para vocês. Saudações rubro-negras. Eu já ia esquecendo também, Renato. Brasileiro de 1992. O Botafogo, com a base da seleção brasileira, foi decidir com aquele time que tinha um vovô garoto chamado Júnior. Vocês lembram como foi a decisão? No primeiro jogo, no primeiro tempo do primeiro jogo, foi 3-0 Mengão. Você se lembra que tu não jogou o segundo jogo porque você foi fazer um churrasquinho da carnezinha na boca do gaúcho? Esse é o respeito que tu tem pelo torcedor. Tu não tinha que ter feito aquilo. O Botafogo te tirou. Você entendeu? O Botafogo te mandou embora. Tu não jogou o segundo jogo. Entendeu? É só isso, cara. Tu teve um êxito contra o Flamengo. Só. Mais nenhum. Teve glórias pelo Flamengo. Tu não respeitou essa camisa. Eu vou falar aqui uma coisa. Se eu sou diretor do Flamengo, presidente, ou alguma coisa lá dentro, se eu fosse faxineiro, tu entrasse lá, eu arriava o pneu do seu carro. Agora, se eu fosse presidente, você não passava da porta. Você e um tal de Bebeto. Vocês dois não entrariam no clube. Vocês têm que ter vergonha na cara, nem de falar o nome do Flamengo. O Bebeto é outra história que eu conto outro dia. Tá bom? Vocês são aproveitadores. Tá legal? Só isso aí, eu tive que lembrar disso. Brasileiro de 92, lembra? O time dos garotos do Flamengo humilhou vocês. Não o Botafogo, respeito o Botafogo. Tô falando você, porque você não joga pelo time. Você joga contra o time. Tu não faz conjunto, é você. Sempre é você. Tá? Só isso aí.
Pessoal, já que eu acabei aqui de ter que editar, lembrar isso aqui, mais essa derrota desse babaca diante do Flamengo, não esqueçam lá o Joãozinho, tá? O Joãozinho tá Toricochel lá, com a mamãe dele, tá aqui todos os dados para quem puder ajudá-lo, em oração, claro, e quem puder dar um dinheirinho, tá aqui embaixo. Vai ser de bom grado, porque tá chegando a hora dele voltar para casa, aí a família dele vai saber o que fazer na sua cidade para sobreviver, seja, tá bom? Então, um bom dia para vocês, saudações rubro-negras. Renato Gaúcho tá um babaca. Flamengo!